Grupo Espírita Virtual Esperança e Caridade Jevec, Doutrina Espírita, Projeto Entender para Vivenciar, Semente do Conhecimento. Iniciamos hoje o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o título Sede Perfeitos. Hoje estaremos fazendo um estudo dos itens 1 e 2 deste capítulo. Vamos à nossa prece inicial. Pai, aqui estamos em comunhão de pensamentos. Nos encontramos para a ceia que alimenta nossa alma e nos dá força para superar os obstáculos, as dificuldades e viver pleno nos momentos de felicidade. Pedimos a vós a misericórdia, pedimos a vós o amparo, a luz, pedimos a vós que olhais por todos, doentes da alma e do corpo. Agradecemos a oportunidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Neste capítulo, Sedes Perfeito. Iremos procurar entender, Pai, o modelo que nos destes e a perfeição que devemos seguir. Agradecemos o amparo e o auxílio dos espíritos benfeitores, espíritos amigos, convidados a esta grande ceia do conhecimento. Eurípides Barçanufo, Cair Bachútel e Dr. Bezerra de Menezes, o nosso agradecimento de sempre pelo amparo, pelos aconselhamentos, pela intuição de levar o entendimento às dificuldades vividas. Pedimos ao Cristo, esse Cristo que hoje modela e guia o caminho, a verdade, a vida, nos leve ao encontro de Deus Pai e que possamos senti-lo em nossos sentimentos mais puros. Que assim seja. Bom, meus amigos, hoje o estudo, deixa eu dar um bom dia para vocês, porque aí eu consigo saber quem está na sala assistindo conosco. Bom dia a todos. Bom, capítulo 17, Sedes Perfeitos. Eu vou dar uma passada rápida nesse capítulo que nós vamos estudar. A gente já começa a perceber aqui pelos meus rascunhos que são itens dentro da codificação que agregam valor a esse estudo. Então, nos Sedes Perfeitos, nós temos caracteres da perfeição. Iremos estudar hoje. O homem de bem. O homem de bem, eu acho que eu tenho aí um estudo que eu fiz com quase 2 horas. Os bons espíritas. Nós iremos entender sobre a classe dos espíritas. Entender o que é ser espírita. Muitas vezes as pessoas dizem ser espíritas, mas ainda não entendem, não procura esse conhecimento. Bom dia, Leni.
Bom dia, Alexandre. Bom dia, Carlota, Camila. Bom dia a todos. Então, ser espírita, né? Então ele vem, nós vamos aprender a ser bons espíritas. A parábola do semeador é de extrema importância para tudo, né? Entender Deus, entender sobre essa relação dos ensinos, né? do ensino espírita, do ensino cristão. Nós temos que aceitar esse Deus, e em cima do aceitar e viver Deus, já que Ele está em nossa consciência, né? Seguirmos dando frutos. Instruções dos Espíritos, o dever, aquilo que a gente assume de compromisso, aquilo que a gente assume de ser exemplo. Não basta dizermos assim, eu sou espírita, e não darmos exemplos do espiritismo, né? Do equilíbrio, da luz, da caridade e do amor ao próximo. A virtude, ele vai falar sobre essas virtudes, mas ser desperfeitos é interessante porque nós sabemos da limitação, e quando ele fala das virtudes, nós vamos verificar o seguinte, olha, a humildade é primordial. É melhor você ter poucas virtudes e ser humilde com elas do que ter virtudes e ser orgulhoso, né? Se colocar à vista as suas virtudes. E isso dificulta muito o trabalho das pessoas dentro, por exemplo, da própria codificação, os palestrantes, as pessoas que assumem as responsabilidades, porque ao levar começam a ser conhecidos e começam a ser pessoas consideradas representativas da codificação, e não. Quem representa a codificação são vocês, sou eu e todos, nós representamos a codificação, não existe um representante dela. E depois nós vamos falar superiores e inferiores, uma relação muito próxima, até mesmo na vida cotidiana, mas também na vida profissional, né? Nós temos que nos saber colocar numa determinada posição de superioridade, e superioridade a gente vai ver que é respeito, é amor, não é o que a gente acaba sendo levado, né? E ali eu vou dar alguns exemplos do que eu fui. O homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Essa lei da preservação, da conservação, essa necessidade. Então, assim, é um capítulo excepcional, é um capítulo maravilhoso de estudar, né, de procurar esse entendimento. Doutrina espírita, ela é um conjunto. Eu falo que ela é como um sistema complexo. Toda a codificação, todo o material que Kardec nos trouxe é um sistema. E ali você começa a estudar um e outro e vai linkando e vai procurando entender. Ser desperfeitos vai dar uma visão para aqueles que começam no Espiritismo, querem conhecer o Espiritismo, para entender como que o espírita, né, ele age, ele pensa, da onde ele tira os seus pensamentos. Espero que seja um estudo maravilhoso. Caracteres da perfeição. Item 1. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que estás nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e maus, e vira a chuva sobre os justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial?
Não fazem também assim os gentios? Sedes vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus capítulo 5, versículo 44 e 48. Olha, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Você tem que procurar essa perfeição. Mas agora, para a gente entender o nosso limite, né, nós precisamos compreender os atributos de Deus. Como então, na fala do Cristo, eu posso chegar à perfeição de Deus? Se Deus é único, se Deus é causa primeira de todas as coisas, não há um segundo Deus, cairíamos no politeísmo. Então não tem como eu chegar a essa perfeição. Mas o Cristo fala num sentido para que as pessoas daquele tempo procurassem compreender que ele, porque se você pega João capítulo 13, versículo 13, olha o que ele vai falar a partir disso. Deixa eu colocar aqui. Ó, Jesus lava os pés dos discípulos. Capítulo 13, João. Agora eu vou no versículo 13 em diante. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, sendo o Mestre e o Senhor, lavei os vossos pés, também vos deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei o exemplo para que assim como eu fiz, façais vocês também. Amém, amém vos digo, o servo não é maior do que o Senhor. O servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não digo a respeito de todos vós, pois eu sei quais escolhi, mas para que se cumpra a Escritura, aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo antes de acontecer, para que quando acontecer creais que eu sou. Amém, amém vos digo. Quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então aqui você já começa a verificar como o Cristo ele já se coloca numa situação que ele não é maior do que aquele que o enviou. Ok. Sedes perfeitos. Olha o título e verifique como ele coloca. Não fazem também os gentios? Sedes vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Então você verifica que o Cristo ele coloca na situação, nesse Mateus versículo 5, capítulo 5, versículo 44 e 48, te pedindo para ser igual a Deus. Mas logo depois ele quer também dizer o seguinte, olha, ninguém maior do que ele. Ele é maior do que aquele que ele enviou. E eu não sou igual a ele. Esse é o nosso modelo. Então, quando Cristo pede para a gente ser perfeito, ser perfeito dentro da codificação, eu sempre chamo a atenção de vocês. Verifique sobre a felicidade, sobre o alcance da inteligência, do conhecimento, da evolução moral e intelectual. Sempre é colocado de uma forma muito, muito clara dentro da codificação, que é o quê? Olha, não é a felicidade, o conhecimento, né, é relativo, não é total. Porque a gente tem que abrir a nossa mente para entender o seguinte, a codificação nos coloca todos iguais. Eu sempre coloco, a codificação, ela coloca numa mesa redonda, sem pontas. Não há líderes no sentido de conhecimento maior. Porque ele diz claramente, olha, este é uma classe planetária de expiações e provas e há classes planetárias maiores. Então,
existe um limite. E eu não estou nesse limite. Eu estou procurando o limite nesta classe. E existem aqui a classe dos espíritos que reencarnam em classes de planetas, que também têm os seus limites de evolução. Então é sempre relativo. A felicidade, eu sempre digo, você pode ser super feliz lendo um livro ou sendo feliz esquiando uma montanha ou sentado à beira de um lago. Cada um sente uma felicidade de uma forma diferente, das mais variadas. Então não existe aquela da felicidade minha é a mesma sua. Então é sempre relativo. Então olha, a gente já viu em João, tá? Capítulo 13, do versículo 13 ao 19, quando Cristo então já nos coloca que ninguém maior do que ele, não é? Daquele que o envia. Agora, olha só a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Essa pergunta, na codificação espírita, ela é aquela que vocês podem pegar e marcar, escrever numa agenda, no seu próprio livro. A pergunta 625, ela vai seguir todo o conhecimento espírita. Tudo que você lê dentro do espiritismo, você vai pegar 625 e vai encaixar. Então, olha só. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vede Jesus. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Ele é o modelo que o homem neste planeta pode pretender. Este é o modelo. É o Cristo. E agora, está vendo como que se você vai no capítulo 13 de João, versículo 13 ao versículo 20, agora você já começa a compreender a pergunta 625, e a 625 te ajuda a compreender o João capítulo 13. Começa a entender? Olha, Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a Terra. Olha que impressionante, não é? Cristo, o ser mais puro que pisou nesse planeta. Nós o crucificamos. E seus ensinos, suas virtudes que ele nos ensina, quase sempre cometemos o adultério a esses ensinos, ou suicídio a esses ensinos, ou tudo aquilo contrário, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a avareza, tudo em cima dessas virtudes. E ele é o nosso modelo e guia. E ele diz, ninguém maior do que o meu Pai, aquele que me envia, mas eu sou o pão, eu sou o caminho, eu sou a verdade que leva a ele. E nós nos perdemos, né? Se refletirmos o dia a dia, né? Acabamos sendo educados de uma forma onde a cupidez, onde o rancor, onde o ódio, a avareza, a insensibilidade, a falta de amor ao próximo, ao egoísmo, principalmente o egoísmo, essa chaga da humanidade, tudo aquilo contrário ao Cristo, e foi ensinado e nós fomos crescendo com isso e vamos repassando isso. E aí às vezes é difícil porque você quer mudar, né? E essa mudança ela é difícil e as pessoas consideram que a sua mudança é ruim,
porque você sai de uma bolha, né, de uma configuração que a vida inteira você disse que e pensou que era correto, né? Então, nós temos que tomar muito atenção em relação a isso, porque nós vamos lá na frente estudar o bom espírito, o que é ser um bom espírito. Então a gente precisa compreender profundamente isso. E olha como que ele continua. Se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes a extraviaram por meio de falsos princípios, foi por se deixarem dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem a vida do corpo. Vários deram como leis divinas o que não eram senão leis humanas, criadas para servir as paixões e dominar os homens. Aqui Kardec ele faz uma excelente observação quando você tem os 10 mandamentos, que é a primeira revelação, os 10 mandamentos, e quando tem a segunda revelação, o Cristo. Os 10 mandamentos. Aí você vira e fala assim, poxa, mas e os outros livros que fazem parte do Velho Testamento? São leis. Não pode isso, não pode aquilo, não pode pisar na minha grama, não pode roubar a ovelha daquele. São limites colocados ao homem. Então não são leis de Deus, porque a lei de Deus o Cristo sintetizou perfeitamente. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, tudo. A Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a mim mesmo. Se eu amo o próximo como eu gostaria que me amassem, né, e eu procurasse compreender o amor que o Cristo nos oferece como modelo. E esse amor também aos inimigos, de não guardar rancor, de não guardar ressentimento, porque nós guardamos isso. Gente, pega uma borracha, apaga isso que a vida inteira construíram, né? Como sociedade. Parece que isso são lições que nós aprendemos na sociedade. Ser rancoroso, ser impaciente, a gente aprende isso. Olha uma criancinha, né? Se você educa corretamente, porque o corpo precede do corpo, mas o espírito não precede do espírito, você educa aquele espírito que você recebeu em sua residência, em sua família, para você colocá-la no caminho da evolução. Então, tudo aquilo que a sociedade impõe, como felicidade. Ser feliz Quer ir para o Facebook? Quer que eu abra o meu Facebook para vocês verem como que as pessoas consideram o que é felicidade? De cada 1000, eu não tenho 1000, mas cada 1000, verifique quais as fotos que eles apresentam com um sorriso no rosto. Vocês vão falar que 999 é com um copo de bebida alcoólica na mão. Vocês querem ir no Facebook de vocês e fazerem uma pesquisa? Porque nós perdemos o sentido dessa felicidade que não é completa, ela é relativa, e nós perdemos o sentido dessa felicidade de convivência com os nossos entes queridos, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos vizinhos. Perdemos essa capacidade. As pessoas fomos vivendo em uma sociedade que foi modelando em cima de ressentimentos, de tudo aquilo que vai contra as bem-aventuranças. Tudo aquilo que vai contra as bem-aventuranças. Então olha como que Kardec nos traz essa pergunta. Quem é o meu modelo, o meu guia? Quem é aquele que eu posso me espelhar? É o Cristo. É o Cristo. Suas virtudes é o que nós temos que trabalhar. Olha, verifique os atributos de Deus. Vamos para o livro A Gênese, onde fala no capítulo 2, Deus, a natureza divina de Deus.
Olha, Deus é a suprema e soberana inteligência. Deus é eterno. Deus é imutável. Deus é imaterial. Deus é onipotente. Deus é soberanamente justo e bom. Deus é infinitamente perfeito. Infinitamente perfeito. Deus é único. Né? Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana e único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito, em todas as perfeições. E não poderia ser outra coisa. Isso está no item 19 do capítulo 2 do livro A Gênese de Deus. Então agora vocês compreendem que quando o Cristo diz e nos dá o exemplo de sermos como Deus, é o limite que nós temos nessa classe planetária. O nosso limite, e os Espíritos colocam, é o próprio Cristo. O Cristo é a segunda revelação, não é a religião. A segunda revelação é o Cristo, é o amor que o Cristo demonstra o tempo integral dos seus ensinos. Esse é a segunda revelação, o amor. Então nós temos aí os atributos de Deus para compreendermos o nosso limite. Então vejamos agora, né? Bom, então, gente, olha, até agora passei para vocês a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, para entender essa perfeição, como Cristo modelo e guia. Passei para vocês o livro A Gênese, capítulo 2, dos itens aí. Você pode ir no item 19, que ele resume toda característica, os atributos de Deus, para você ter esses atributos. E agora nós vamos na pergunta 132, para vocês começarem a compreender e na visão espírita. O que eu estou trazendo para vocês é espiritismo. Normalmente, pessoal, os meus estudos eu gosto de dar fonte, porque não adianta eu vir falar para vocês e vocês acharem o seguinte: poxa, mas o Hermann fala tão bem que é impressionante, ele conhece muito. O que eu conheço? Então eu quero dar para vocês a fonte de onde eu li, para que vocês também possam interpretar. Eu não conheço muito, muito pelo contrário, conheço pouquíssimo. É isso que me faz estudar. Então na pergunta 132, ele diz o seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Então, olha só, Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Então, nesta vida, eu não posso chegar a uma perfeição interpretando como chegar à perfeição de Deus. É porque nós colocamos Deus à nossa imagem e semelhança. Então, eu prefiro sempre achar que Deus é semelhante à minha pessoa. Muito pelo contrário. Não, é um equívoco essa relação. E as encarnações é para que eu depure. As encarnações são para que eu conheça sua moral, conheça esse Cristo, trabalhe suas virtudes, combata as imperfeições que são comuns pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas decisões erradas, que tomamos caminhos errados e hoje sofremos por caminhos errados que nós decidimos tomar. Então, em cima dessas reencarnações, eu vou depurando, vou melhorando, e aí sim, quando você chega a espírito puro, pergunta 112, se eu não me engano, 112, vamos ver aqui, porque é importante. Primeira ordem, espíritos puros, caracteres gerais, não sofrem a influência da matéria, superioridade intelectual e moral, absoluta. Olha, já não é mais relativo. Agora é absoluto. Em relação aos espíritos das outras ordens, espírito de primeira classe.
Então, este vê Deus, ouve Deus, sente Deus e trabalha como os seus assistentes, porque Deus não cessa de criar. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, aqui nós temos essa pergunta 132, que ele fala sobre a reencarnação. Eu já passei para vocês, então, agora a pergunta 112. Agora eu vou na pergunta 115, onde ele diz o seguinte: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. Kardec tem essa coisa. O espírito ele é criado, uns são bons, outros são maus, criados. Não é reencarnação. Criados. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Vocês vão ouvir isso na codificação espírita, nas palestras, no YouTube, no Facebook, em tudo. Sempre essa frase. Fomos criados simples e ignorantes. Criados. Herman, o seu espírito foi criado e agora você vive nesse planeta? Bom, segundo a codificação, não. Segundo as minhas imperfeições e aquilo que eu evito de fazer por instinto, inteligência e intuição, demonstra que é reencarnação. E segundo, se eu fosse criado simples e ignorantes num planeta que está passando de provas e expiações para a regeneração, eu estaria dando um salto maior do que deveria. Então é ilógico eu falar assim, sou simples, fui criado simples e ignorante. Estou aqui para aprender, não. As ideias inatas estão vivas em mim. Estão vivas em vocês. Então vocês sabem que foram criados como eu, todos. Mas aqueles que vão seguindo caminhos do bem e mal, livre-arbítrio e suas consequências, são aqueles, então, que estão em processo de depuração e melhora, tá bom? Então isso é outra coisa super importante. Na pergunta 118, podem os espíritos degenerar? Outra coisa, gente, que vocês vão ouvir a vida inteira dentro da codificação. Um espírito retrograda? Eu quero saber o seguinte, o Herman, o espírito do Herman, tem uma evolução X. O Herman pode vir a matar alguém nessa vida? Mas, poxa, ele está ensinando codificação, ele está ensinando sobre evolução moral. Poxa, é impossível, eu jamais pensaria nisso, seria retrogradar. Olha, o que eles respondem? Não, à medida que avançam, compreendem que o que distancia da perfeição. Quando o espírito finda uma prova, fica com conhecimento que não esquece mais, pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Estacionário. Gente, o espírito não procede do espírito. Eu trago as minhas duas malas, que eu sempre falo com vocês, a mala das virtudes e a mala das imperfeições. Vocês não sabem as minhas imperfeições. Eu mesmo, para reencarnar, esqueci. Eu não sei se eu, em um momento de ira, teria essa capacidade. Hoje, eu acredito que absolutamente não. Não seria capaz. Mas, será que colocado à prova? Então, muitas vezes, por isso que fala da indulgência. Porque muitas vezes a gente se surpreende com as pessoas. Né? Poxa, impossível, jamais imaginei isso e aquilo. Então, é exatamente isso. Você não consegue ter uma referência. Agora, os espíritos obsessores, sim, porque o nosso perispírito é um livro aberto. Então, olha só, já fomos agora para a pergunta 118. Pergunta 55, 55 a gente também já foi, né? 55, todos os globos que circulam no espaço são habitados? Kardec quer saber o seguinte, existe vidas em outros planetas? Sim, e o homem na Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Olha a resposta. Para não deixar mais dúvida. Olha só para você ver. Eu estou dizendo agora para vocês.
pela pergunta 55. A classe planetária do planeta Terra não permite a perfeição? Os espíritos que aqui reencarnam não são perfeitos? O nosso modelo e guia demonstra que, olha a advertência dele, está no Evangelho. Ele vira e fala assim, olha, vou enviar um novo Paracleto, porque vocês vão esquecer os meus ensinos. Vocês vão esquecer tudo aquilo que eu estou ensinando. E enviarei um Paracleto, enviarei uma nova revelação para que vocês possam se restabelecer. E nós não esquecemos. Realmente nós não esquecemos os ensinos do Cristo. Quando eu sempre falo também uma coisa para vocês, procure o equilíbrio. O equilíbrio está onde? Está nas virtudes que o Cristo nos ensina. Porque se eu estou em paz, eu posso transmitir paz, eu posso praticar a caridade que Ele nos pede, que é fazer uma prece, porque você está bem, porque você está preparado para que você potencialize os fluidos, a energia, porque pensamento é energia e energia movimenta a matéria. E energia movimenta a matéria foi Einstein que disse. Então, é isso tudo que a gente foca. Por isso que nós temos que procurar nesse Cristo o modelo e guia, o caminho, a verdade, a vida. Eu sou o pão, eu sou a água que vai saciar a sua sede. Olha como que o Cristo, o tempo inteiro, ele foi colocando o seguinte, gente, é por mim, eu é que vou levar vocês a Ele. Então a gente deve voltar a Ele para procurar essa perfeição em cima exatamente disso. O Cristo, que foi colocado aqui para nos dar o exemplo. Então olha agora no item 2, como ele vem explicar. Olha, então eu passei para vocês a pergunta 55 do Livro dos Espíritos, a pergunta 132, 115, 118, pergunta 625, tudo do Livro dos Espíritos. E o livro A Gênese, capítulo 2, Deus. No item 19, vocês têm os atributos de Deus, para que vocês possam compreender essa passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 44 e 48. Então, nós somos no Evangelho, no livro A Gênese, na codificação, Livro dos Espíritos. Olha como que nós cercamos o conhecimento. Estamos procurando fontes. Eu tenho que passar para vocês fontes. Eu estou aprendendo igualzinho a vocês. Não sou melhor em absolutamente nada. Se Chico era uma mebinha, eu sou ainda o ovinho do ovinho do ovinho que ainda nem foi programado da mebinha. Então, nós estamos no mesmo caminho. Então, eu não posso vir aqui falar palavras bonitas e vocês acharem e com esse achar, trabalhar o orgulho, porque pensamento é energia. Então, muitos que ensinam a codificação caem, porque caem no orgulho. E eu me policio todos os dias em relação a isso. Então, vamos agora ao item 2. Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sedes perfeitos, como vosso Pai celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Querem marcar a palavra absoluta? Porque normalmente a gente ouve a relativa. E agora eles vêm e deixam claro o seguinte, você está querendo atingir a perfeição absoluta, tem certeza? Aqui a gente trabalha muito o orgulho do ser humano. O ser humano, ele realmente acredita ser o ser mais inteligente do universo. É tão inteligente que eu quero procurar vida em outros planetas com a mesma estrutura da minha. Então, olha para você ver, né?
Eu quero procurar num planeta com constituição totalmente diferente da Terra a mesma estrutura física. Fica difícil, não fica? Então, olha, se fosse dado a criatura ser tão perfeita quanto o seu próprio Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível, porque Deus é único. Ah, e a figura do diabo, do demônio? Deus é único. Deus criaria um outro ser de igual poder? Vamos só pensar nisso. Se Deus é único, causa primeira, como alguém ou alguma coisa pode ter o mesmo poder de Deus? Incoerência. Mas aos homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. Então, olha só. Olha, esse Deus, a gente tem que procurar ser como ele. Então, por quê? Gente, olha a sociedade. Nós estamos em 2020. Agora imagina isso, há 2000 anos atrás. Imagina a sociedade, o conhecimento da humanidade naquela época, para interpretar da forma correta. Devemos, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa. Agora você tem, olha, até agora onde estudamos, eu esqueço o que eu leio, mas eu não esqueço o que eu falo. Tem essa característica. Eu lembro de coisas de anos e anos e anos. Até este momento, nenhum texto eu li relativo e absoluto no mesmo texto. Eu não consigo lembrar que eu li no mesmo ensino o absoluto e o relativo. Eles sempre falam relativo, felicidade relativa, conhecimento relativo. Sempre assim. Agora a gente leu o absoluto, dizendo que não, vocês não são capazes. Nós não somos capazes. E agora ele vem e fala: devemos, pois, entender por essas palavras que a perfeição relativa, de que a humanidade é suscetível e que mais pode aproximá-la da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo disse: amai vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Olha, o que a gente tem que procurar nesse crescimento relativo, nessa perfeição relativa. Amai os vossos inimigos. Não guardar rancor, não desejar mal. Nós temos inimigos. A palavra existe, porque sim, nós temos pessoas que não comungam com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com o nosso estilo de vida. Tem pessoas que não comungam com isso, que são contrárias. Pessoa, por exemplo, particularmente, eu não gosto de pessoas que falam palavrão. Não faz parte do meu dicionário. E agride realmente, eu me sinto agredido mesmo que esteja falando palavrão para outro. Então, assim, é uma coisa minha, que eu trouxe. Ninguém me ensinou a não falar, mas não me sentir bem é uma coisa minha, é a bagagem que eu trouxe. Então, olha, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, gente, a coisa mais simples, olha quando ele fala o seguinte, olha, orai pelos que perseguem e caluniam, para serem filhos de vosso Pai que está no céu, o qual faz nascer o sol sobre os bons e os maus, vira chuva sobre os justos e injustos, todos são beneficiados. Não fazem os publicanos também o mesmo? Então pega o publicano, que era uma pessoa de má índole, um exemplo do publicano. O publicano não age dessa forma.
você está agindo igual o publicano. Então ele pega um exemplo, não é, da relação publicano para mostrar que é o seguinte, se você faz a mesma coisa que ele, qual o mérito disso? Mas a sociedade impõe, a sociedade não quer que eu seja bobo, não quer que eu seja isso. Não, qual sociedade que não quer que você seja humilde? As pessoas se sentiriam maravilhosamente. Gente, assim, quando muitas vezes, né, eu falo assim, hoje eu estou falando tanto de mim, né, mas agradeço aí a oportunidade. Mas quando eu falo assim, eu prefiro uma roça, um interior do que um litoral, é porque, na verdade, olha, novamente, não é que eu procuro um local só de tranquilidade, eu procuro as pessoas humildes. Eu procuro aquele coração bom, aquela coisa do bom dia, de ser bom dia, carregado de palavras verdadeiras, do que algo solto no ar. Então é novamente aquela coisa que você traz, você sente isso. Não é? Com efeito, se observarmos o resultado de todos os vícios... desculpa aqui. Com isso, mostra a essência da perfeição. É a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. E a caridade mais difícil. Todos os dias eu dou bom dia no grupo, como? Bom dia a todos. Que a paz do Cristo esteja em nossos pensamentos, palavras e ações. É a caridade mais difícil, porque em pensamento eu não posso pensar mal de ninguém, eu não posso desejar mal de ninguém, eu não posso culpar as pessoas em pensamento. As palavras vazias, e muitas vezes vêm do que nós realmente somos, o que é oculto, e nós exteriorizamos com maldades, com palavras ruins, com palavras de desacreditar, com intenções ruins, são palavras que machucam, que mostram o meu verdadeiro eu, aquilo que realmente eu também preciso melhorar. Então, a caridade mais difícil, eles ensinaram, nós já estudamos sobre isso, é a caridade moral, pensamento, palavras e ações. Porque dar esmola é muito simples, mas sem humilhar as pessoas, não é? Aquilo que você pode oferecer dos seus talentos, isso é caridade. Com efeito, se observarmos o resultado de todos os vícios e mesmo dos simples efeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento de caridade, porque todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são a sua negação. Chagas. Outra coisa que eu tenho que dizer para vocês, que vocês vão ouvir a vida inteira na codificação. Chagas. Egoísmo, orgulho e vaidade. Qual é a mãe de todos os males? O egoísmo. Eu quero, eu sou, eu preciso, eu tenho que ter. Sempre eu. Vem os excessos, vem as paixões, vem a busca do supérfluo. E isso a minha queda. Estudamos no capítulo anterior. Amar a Deus e a Mamon. Então, a caridade te ensina. O que é a caridade? O que é a caridade? Benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Aqueles que eu amo e aqueles que eu odeio. Por isso que tem a palavra todos. Indulgência para as imperfeições alheias. Gente, eu sou imperfeito. E vocês também são. Nós somos imperfeitos. Porque agora começa a clarear para você a classe planetária, os espíritos que aqui reencarnam, as provas e suas expiações e suas missões. Agora fica claro para vocês dessas imperfeições. Na pergunta 919, estude.
procure, conhece-te a ti mesmo. Comece a entender quais as imperfeições e lute todos os dias. É uma batalha contra essas imperfeições. Então, olha só, o orgulho e o egoísmo são contrárias à caridade. São contrárias a essa caridade. O que são a sua negação? Porque tudo o que excita exageradamente o sentimento da personalidade destrói o quando nada enfraquece os princípios da verdadeira caridade. Então é aquilo, gente. Ó, eu já entendi quando eu falo é mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha, que eles queriam dizer corda, do que um rico entrar no reino do céu. São os excessos, são a facilidade de procurar o prazer, sua satisfação, trabalhar o seu egoísmo do eu ter, o meu poder. Então, é por isso que tem a dificuldade. E a prova daqueles que têm a riqueza são mais difíceis do que a nossa. Que a vida que a gente vive de luta, de dia a dia, né, hoje praticamente lutando para pagar a conta, né, lutando para pagar a conta, porque viver é complexo. Né? Família, amigos, você próprio, você se sentir bem. Né? Então é muito complexo. Mas essa relação que nós temos, né, de viver na humildade. E a humildade facilita, sim, você trabalhar as virtudes do Cristo. Então, olha, enfraquece, porque tudo aquilo que excita exageradamente o sentimento da personalidade destrói, ou quando nada enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento. Aqui é interessante, vale a pena vocês estarem marcando que, olha só, a benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento. Ele vai colocar os princípios da verdadeira caridade. Aqui, ó, eu gosto de fazer assim, ó, princípios da verdadeira caridade. Verdadeira caridade. Aqui, ó, um dia, quando eu doar o meu livro, vai estar cheio de rascunho. Eu espero que a pessoa que receba o meu livro de doação possa seguir os estudos. Por quê? Porque caridade é benevolência, indulgência e perdão. Aqui ele coloca a característica benevolência, indulgência, sacrifício e devotamento. Devotamento naquilo, nas virtudes do Cristo, do Cristo vivo. Nós não vivemos o Cristo que vai vir julgar os vivos e os mortos. Nós não vivemos o Cristo ali, ó, na cruz. Está ali, ó. Nós vivemos o Cristo vivo em nossos corações. Todos os dias. O Espírita, ele vive o Cristo. E o Cristo vivo dentro dele. E é por esse Cristo vivo que você procura fazer o bem. Porque você utiliza a sua consciência, a sua inteligência e conhece-te a ti mesmo, fazendo com que você procure ser melhor hoje do que ontem. Porque não se retrograda. Isso a gente já sabe. O amor do próximo estendido até o amor dos inimigos, não podendo aliar-se com nenhum defeito contrário à caridade, é sempre, por isso mesmo, o indício de uma superioridade moral maior ou menor. Então a superioridade moral, a gente conhece. Vocês conhecem alguém que assim, a gente falar de Chico, né? Chico Xavier, ficaria muito fácil, né? Porque é um exemplo de amor e caridade extremo. Mas, gente, a gente pode ter um vizinho que é assim, de uma forma diferente de Chico. Só que nós não enxergamos também isso, né? Então a gente tem que abrir mais quando Cristo fala, olha, não ouvir com esses ouvidos ou ver com esses olhos,
Nós estamos precisando começar a ver e ouvir mais no sentido espiritual. E você vai conhecer vários Chicos próximos de você, né, que pode ser exemplos. Então, assim, eu particularmente, né, eu sempre gostei, né, agora a gente está em distanciamento social, mas de falar com mais velhos, porque eles chegam a uma determinada situação de humildade na vida, que a vida já ensinou tanta coisa para eles, que assim, eu amo conversar com pessoas idosas, porque eles mostram para a gente aquilo que ainda a gente pode até vir a passar, são as experiências, né? Então, assim, e fala com um sentido de mais carinho, é excepcional. Então, assim, essa relação da superioridade, muitas vezes a gente procura a cura e a autocura. Isso está em várias partes da ciência, a neurociência, né, estudando cada vez mais o poder da mente. Agora, o meu perispírito, quanto mais eu evoluo, quanto mais eu quero mudar verdadeiramente, não é para o meu vizinho ou para alguém ver, não. Eu mudar verdadeiramente, eu absorvo mais o quê? Os fluidos benéficos que são disponibilizados. Porque o meu corpo tem um poder de absorção diferente daquele. Por quê? Isso é perispírito. Ele é transmissor e receptor. Não é? Do que resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Vocês querem conhecer a perfeição? Ele está dando a fórmula aqui. Pegue todos os seus inimigos. O dia que você virar e falar assim, olha, não guardo rancor, torço por sucesso deles, sou humilhado por eles, sou perseguido por eles, mas as bem-aventuranças diz que o reino dos céus está guardado exatamente para mim, porque eu sei que serei perseguido e humilhado e tentado. Olha, mas eu desejo bem. Eu desejo que eles sejam felizes, que eles procurem um dia a luz que eu tenho procurado. Gente, o dia, porque eu não cheguei nesse dia. Eu estou falando para vocês porque eu também não cheguei nesse dia. O dia que a gente chegar nesse nível, você começa a entender da perfeição moral. Aquilo que está procurando, aquilo que a gente está sempre procurando dentro dos estudos e do conhecimento. Então, olha só, é sempre por isso mesmo indício de uma superioridade maior ou menor, do que resulta que o grau da perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Eis porque Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ele tem de mais sublime, lhe disse, sede logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Olha, aí você vem aqui, olha o João, capítulo 13, olha o título. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Olha a questão da humildade. Antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de partir deste mundo para o Pai, tendo amado os seus próprios que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ocorria a ceia, já tendo o diabo lançado o coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, para que o entregasse, sabendo que o Pai lhe deu todas as coisas nas mãos e que ele viera de Deus a partir para Deus, levanta-se da ceia, depõe a veste e, tomando um pano de linho, cingiu-se. Então, jogando água na bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com o pano com o qual estava cingido. Vindo, pois, até Simão Pedro, lhe disse, Senhor, tu lavas meus pés? Em resposta, Jesus lhe disse, o que eu te faço agora, não sabes,
o que eu te faço agora, não sabes, mas depois saberás essas coisas. Pedro lhe diz: jamais lavarás os meus pés por todo sempre. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens partes comigo. Simão Pedro lhe diz: Senhor, não somente meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe diz: quem foi banhado não tem necessidade de lavar senão os pés, já que está inteiramente limpo. E vós estáis limpos, mas não todos, pois sabia quem o entregaria. Por isso, disse: nem todos estáis limpos. Assim, depois que lavou os pés deles, tomou a sua veste e novamente a recostou. Disse-lhes: sabeis o que vos fiz? Vos me chamais de mestre, e o Senhor, e dizei bem, pois eu sou. Então, a humildade. Cristo vem ensinar a humildade. Está vendo como ele é o nosso modelo e guia? Está vendo quando nós temos aqui a questão, quando na pergunta 54, se a espécie humana não procede de um só, os homens devem deixar por isso se reconhecerem como irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem ao mesmo fim. Quereis sempre tomar as palavras literalmente. Então, somos todos irmãos, porque somos filhos de Deus Pai. Deus Pai. Olha a oração. Pai nosso, que estais nos céus. Somos irmãos e por isso, essa perfeição a gente deve trabalhar na caridade, a benevolência, a indulgência, o sacrifício, o devotamento. Vamos em Mateus 5, Mateus 5, vocês já sabem do que eu vou falar, das famosas e tão essenciais bem-aventuranças. Olha, bem-aventurados os pobres bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Já estudamos sobre os mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpos de coração, sedes perfeitos. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa de mim, por causa de suas virtudes, por causa de você querer ser melhor em relação ao entendimento das virtudes, da moral do Cristo. Muitas vezes você receberá pedradas. Muitas vezes é isso que nós vamos receber. Porque se você, quando procura ser melhor, parece que realmente incomoda as pessoas que não querem que você seja melhor. Querem que você seja igual ao que você sempre foi, bitolado por uma sociedade ligada aos prazeres, à sexolatria, ligadas a uma felicidade relativa enganosa, que não leva a Deus. Nós somos cristãos. Cristãos vêm dos seguidores do Cristo. E seguidores do Cristo, quando ele diz que eu sou o caminho, a verdade. Eu não sou uma das verdades. Eu sou a verdade. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É o que nos leva, então, a compreender essas bem-aventuranças de disserem todo mal contra vós por causa de mim, alegrai-vos, regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. As bem-aventuranças. Então aqui estudamos hoje o item número 1,
Mateus, capítulo 5, versículo 44 a 48. O item 2, os Espíritos nos dizendo sobre essa característica, incluo então aqui fontes, é importante. Livro dos Espíritos, pergunta 55, 132, 115, 118, 625. O livro A Gênese, Natureza Divina, Deus, item 16 e 19, seus atributos. Também Deus, pergunta 258A, que eu não li, que eu vou aproveitar e vou ler aqui, né? Porque em cima das... abri direto, hein, gente? Vamos lá. Ele coloca o seguinte: não é Deus que lhe impõe essas tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele quem estabelece todas as leis que regem o universo. Então, é Ele que estabelece, não é eles. Então, é único, ok? Então, aqui é importante a gente saber. E na pergunta 871 também, né? Vamos na 871. 871. Ele coloca o seguinte: visto que Deus sabe tudo, sabe igualmente se um homem deve ou não sucumbir em uma prova, por conseguinte, qual a necessidade dessa prova, visto que ela não pode ensinar nada a Deus que já não saiba sobre a vida desse homem? Essa pergunta de Kardec é algo de extraordinário. Porque é uma coisa que a gente pensa: olha, mas se Deus sabe tudo, então Deus sabe da minha queda. Mas então qual o ganho que tem? Kardec foi de extrema felicidade, porque a gente faz essa pergunta: poxa, eu errei. Poxa, que vacilo. Por que eu vacilei desse jeito? Por que Deus deixou isso acontecer? A gente não pensa assim em algumas coisas? Olha, com isso queres perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e realizado? Pergunta 119. Porque o homem deve passar pela infância antes de atingir a idade adulta. Pergunta 379. A prova não tem o objetivo de esclarecer a Deus sobre o mérito desse homem, porque Deus sabe perfeitamente o que ele quer, mas de deixar a esse homem toda a responsabilidade de sua ação, visto que tem a liberdade de fazer ou não fazer. De fazer ou não fazer, é a nossa liberdade. Tendo o homem a escolha entre o bem e o mal, a prova tem por efeito colocá-lo em luta com a tentação do mal e deixar-lhe todo o mérito da resistência. Gente, é o livre-arbítrio. Bem e o mal. É sempre assim. Bem e o mal. Existe o caminho da evolução vertical e existe o caminho da evolução dando voltinhas. Por quê? São as decisões que eu tomo. Então, muitas vezes, hoje, eu erro. Estou numa determinada situação porque eu tomei uma decisão. Fui eu que tomei. Eu não posso colocar sobre a responsabilidade de ninguém. Por quê? Porque eu decidi X situação. Então agora, em cima das minhas decisões, a codificação te ensina. Olha, tem provas, e em sua maioria, provas criadas por vocês mesmos. Não é o que eu planejei no meu planejamento reencarnatório. Meu planejamento reencarnatório, eu sei que a impaciência, a ira, a sensibilidade, vamos trabalhar isso. Agora, em cima disso, decisões erradas, consequências. Todo efeito tem uma causa e toda causa tem um efeito. O efeito inteligente vem de uma causa inteligente. Se não é inteligente, você sabe que o efeito é danoso. É penas e gozos em cima da sua decisão. É você que tem a rédea da sua vida. Ninguém pode dirigir a sua vida por você. Você toma essa decisão. Eu vim de uma religião, né, venho para a doutrina espírita por vontade própria. Eu falo como Paulo de Tarso, no caminho de Damasco.
eu faço a pergunta: Cristo, o que queres de mim? E eu tomo essa decisão, adentro aquela casa espírita que estava no meu caminho, né? E ali eu me sinto bem, e a partir dali, todos os meus questionamentos, todas as minhas dúvidas que eu sempre carreguei, não porque eu fui um mau religioso na religião que eu estava, muito pelo contrário, eu sempre a respeitei extremamente, sempre respeitei todas as missas profundamente, em silêncio, em meditação. Mas haviam questionamentos. E aí, na codificação, eu me reencontro com aquele caminho que em vidas passadas eu posso ter deixado. Tá bom? Então aqui, resumo teórico da motivação das ações dos homens. Leiam aí a pergunta 872, ela é extensa, mas é também maravilhosa aí para o conhecimento. Então, está aí o estudo de hoje. Quando a gente cair no homem de bem, só pelas anotações que eu fiz, vocês vão ver que nós vamos ter um estudo cheio de informações. Ok? Fontes. Esse é meu trabalho. O que eu volto a clarear a mente de vocês? Eu poderia estar buscando dentro das obras da série Emmanuel, por exemplo, trazer para vocês textos de Emmanuel. O que eu procuro fazer? Dentro da codificação, eu quero passar para vocês que determinados ensinos você encontra em uma série de perguntas e respostas na própria codificação. Então eu centralizo o meu ensino para vocês da codificação para a codificação. Então isso facilita, porque olha, quando eu coloco perguntas e respostas, quando eu estiver estudando lá, eu posso vir aqui e eu compreendo melhor. Então assim, trouxe as fontes para vocês. É de extrema importância, leiam, procurem conhecer, abram, não com esses olhos e com esses ouvidos, abram a mente, e aí vocês vão compreender de uma forma sua, através da sua evolução, que com certeza é maior do que a minha. Então vocês podem compreender bem melhor do que eu, ok? Por isso que o projeto é entender para vivenciar, semente do conhecimento. A minha pretensão é somente de jogar uma semente, porque o fruto nós vamos estudar 30, 60, 100. E eu tenho certeza que vocês darão muito mais frutos do que eu. Então, isso é de extrema importância. Hoje, Sedes Perfeitos, capítulo 17, Evangelho segundo o Espiritismo, Caracteres da Perfeição, itens 1 e 2. Então vamos à nossa prece final. Eu agradeço aos encarnados que aqui estiveram, né? A importância de vocês. Eu faço estudo ao vivo porque eu preciso me conectar a vocês, gravar. Eu tenho certa dificuldade porque sou eu comigo mesmo e eu posso falhar e eu prefiro a transmissão. Então agradeço aos encarnados e também aos desencarnados que aqui se apresentam, convidados, espíritos familiares, amigos, e também do lado de vocês, essa multidão que nos cerca, de extrema importância. Eu nunca vou procurar quantidade, porque eu sei que se uma pessoa estiver, além da minha multidão, tem a multidão dele. Então são milhares de outros espíritos que estarão estudando conosco. E hoje foram milhares e milhares de espíritos que essa semente dará frutos, e muitos frutos. Isso para mim é que é importante. Não é? Eu agradeço a Deus essa oportunidade. Então, agradecemos, Pai, a oportunidade de aqui reunirmos em vossos conhecimentos, em vossa ceia,
aonde aqui foi apresentado o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, itens 1 e 2, sedes perfeitos. Pai, agradeço a vós pelo ensino, agradeço a vós pela oportunidade, agradeço a vós por essa reunião, por essa comunhão. Pedimos, Pai, o vosso amparo, o vosso auxílio, a vossa luz para todos os doentes que, ora, suplicam a vossa misericórdia. Que sejam todos atendidos em alívio e cura, segundo os vossos merecimentos. Mas, Pai, não poderíamos deixar de pedir, sempre por todos esses. Agradecemos pela vida, pelas dificuldades que nos aparecem, porque somos colocados e testados pelos ensinos que vosso Filho, nosso irmão, nos ensinaste. Cristo, vós, meu modelo e guia, meu caminho, a minha verdade, a minha vida, a água que sacia minha sede, a porta que me mostra o caminho vasto até Deus. Agradecemos a vós pelos ensinos, pelo aprendizado e por ter vivido aqui conosco, nos trazendo o conhecimento do amor a Deus, ao próximo como a nós mesmos e também aos inimigos. Agradecemos aos espíritos amigos, familiares, convidados, a todos estes que aqui estiveram e estiveram em nossos lares, que possam retornar nos novos estudos para a procura do conhecimento e entendimento. A Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, exemplos também de trabalho no plano físico, também quanto no plano espiritual. Enviai as vossas falanges de espíritos amigos, socorriças a todos os lares de nossos amigos, familiares e de todos aqueles que suplicam por vossa cura. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas faltas e dívidas, assim como perdoamos a todos os nossos devedores. Não nos deixeis, Pai, cair em novas tentações e livra-nos de todos os males, que assim seja. Que assim seja, que Deus nos esteja sempre conosco, que esteja em nossas palavras, em nossos gestos, em nossos pensamentos, que esse Cristo que Ele nos enviou como modelo e guia, Ele esteja vivo nos nossos melhores sentimentos e que possamos exteriorizar esses nossos melhores sentimentos sempre para aqueles que necessitam. Sempre tem alguém precisando da sua palavra, dos seus gestos e dos seus pensamentos, das nossas preces, sempre por eles. E possamos agradecer essa oportunidade de trabalho hoje e sempre. Então, que a paz desse Cristo esteja em nossos pensamentos, palavras e ações. Deus esteja sempre conosco. Um grande abraço fraterno a todos vocês, aos amigos espirituais e aos encarnados. Fiquemos em Deus.